Muito boa noite a todos. Vamos dar então início a este webinar. Como sabem, amanhã, dia 21 de junho, é o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica e, nesse sentido, a Secção Regional do Sul, Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, em parceria com a APELA, Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, organizam este webinar subordinado ao tema Desafios e Barreiras a Ultrapassar com ela. Pretendemos pretendemos colocar um foco na sensibilização para esta doença genética, pretendemos também sensibilizar para o necessário acompanhamento das pessoas que vivem com esta doença, bem como seus familiares e cuidadores, e fomentar uma adequada intervenção farmacêutica em colaboração com outros profissionais de saúde. Este webinar é aberto à sociedade civil e, portanto, iremos com este painel ilustre que temos a honra de ter connosco, a professora Mamete Carvalho, a professora Dora Brites e a doutora Teresa Moreira, iremos falar da doença, da sua sintomatologia, da sua intervenção terapêutica, bem como a intervenção farmacêutica e inovação associada a esta temática. Como não poderia deixar de ser, pretendemos dar a voz ao cuidador, a voz a quem acompanha as pessoas nesta doença ainda incapacitante, caracterizada por uma atrofia muscular progressiva, mas que realmente tem tido uma grande inovação nos últimos anos em prol do aumento de qualidade de vida das pessoas com este diagnóstico. Como tem vindo a ser apanágio desta direção, este webinar ocorre por via remota exatamente para manter a proximidade com os farmacêuticos que estão dispersos por todo o país, em particular na Zona Sul e regiões autónomas, e mantemos o compromisso de aumentar a formação contínua em todas as áreas clínicas e de intervenção. E, portanto, para não ocupar mais tempo àquilo que realmente importa, gostaria de vos desejar um excelente webinar, agradecer uma vez mais aos palestrantes a sua disponibilidade em estar aqui hoje connosco durante esta noite a partilhar o seu conhecimento, e passava a palavra à doutora Mafalda Monterroso, secretária técnica para a intervenção comunitária, que vai dar então continuidade a este webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cátia, pela introdução fantástica que fez, e mais uma vez agradecemos em nome da secção regional aos nossos ilustres oradores. Sem mais demoras, começaria por apresentar a professora Mamete Carvalho, uma pessoa extremamente ativa e extremamente conhecida dentro desta área de investigação em particular. Escusa quase apresentações, mas informo que é um médico neurologista especialista dentro da área das neurociências e neurofisiologia, que exerce funções atualmente no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, mais especificamente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para além de ser também professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Group Leader no IMM de Lisboa, publicando mais atualmente de 400 artigos científicos até à data. Esteve também, e está também, na direção de várias revistas científicas a nível internacional e foi, durante 4 anos, membro da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica e presidente da Sociedade Internacional de Neurofisiologia Clínica. Foi galardoado com também 2 prémios dentro da área, nomeadamente Robert Schultz Prize e ainda com o Forbes Norris Award, neste caso dentro da International Alliance for ALS. Professor Mamete Carvalho, acho que sem qualquer tipo de demoras, agradecia muito a sua preleção inicial, neste caso a contextualizarmos um pouco sobre esta área. Muito obrigada. Obrigado, como tinha dito, agradeço imenso este amável convite. Eu ia já partilhar os slides para então avançarmos e, portanto, vamos fazer rapidamente um overview da doença e irei arrumar o assunto em função daquilo que são as perguntas habituais que os doentes fazem quando é diagnosticado, posta esta hipótese diagnóstica. Os doentes naturalmente fazem perguntas e é nesta perspectiva que eu queria abordar, porque parece mais apropriada neste contexto e já o tenho feito em contextos semelhantes.
O problema, a primeira pergunta que o doente coloca é o que é que tem, não é? E nós temos que explicar que estamos perante uma doença neurodegenerativa, já iremos ver da sua raridade relativa. É uma doença neurodegenerativa, como há outras, a doença de Alzheimer é a mais frequente, muito, enfim, correlacionada com a idade. O Parkinson também, mas é mais frequente que esta nossa doença, também com uma forte ligação à idade, esta também, mas não tanto. E é uma doença esta que afeta muito o sistema motor, no sentido em que condiciona uma dificuldade funcional muito marcada, diferente da dificuldade motora do doente com Parkinson. Aqui há uma degenerescência, não dos automatismos, como acontece com a doença de Parkinson, aqui há uma degenerescência das células motoras corticais e das células motoras ou dos neurônios motores presentes no tronco cerebral e da medula espinhal, o que vai, como enfim, essa perda é progressiva, vai também condicionando uma progressiva incapacidade funcional e, portanto, uma progressiva dependência de terceiros. É uma doença que tem um espectro, hoje isto é mais firme do que era no passado, um espectro que vai desde o defeito motor isolado até um defeito motor que por vezes está associado a um defeito cognitivo frontal, afetando alguns aspectos comportamentais, até da linguagem e, enfim, até de outras implicações, enfim, digamos, psicológicas, como a apatia, uma certa perda de insight para a própria doença. E há doentes que, de facto, com as mesmas mutações, e os genes aqui ajudam-nos a explicar melhor este espectro da apresentação clínica, e há outros doentes que, com as mesmas mutações de outros que, por vezes, na mesma família têm apenas um defeito motor, têm apenas um defeito cognitivo. Portanto, há aqui, de facto, todo este espectro, mas a grande maioria dos doentes, naturalmente, vem a nós por um defeito motor. E o diagnóstico da doença não deixa de basear-se muito na observação clínica, de onde a relevância dos doentes serem observados por neurologistas, e em particular neurologistas treinados neste tipo de patologia. Porque nós precisamos de identificar no doente sinais que decorrem da perda dos neurónios motores corticais, que nós, não é muito importante aqui, mas que nós conhecemos bem enquanto neurologistas, a hiperreflexia, a espasticidade e alguns sinais patológicos. E a estes sinais está associado outros sinais neurológicos que decorrem da perda de células motoras no tronco cerebral e sobretudo na medula, e que vão originar um espectro muito, enfim, conhecido da doença, que é a atrofia muscular, a falta de força, as fasciculações e outras manifestações, como as queimas, por exemplo. E aqui, enfim, temos nesta doença um exame que é muito próximo do que está a acontecer, se for naturalmente bem feito, que é a eletromiografia, que nos dá indicações muito precisas acerca do envolvimento e, digamos, da expansão, enfim, topográfica, em termos anatómicos, deste envolvimento, que é muito útil para nos ajudar no diagnóstico clínico e, se quiserem, tornar o diagnóstico clínico mais rápido e mais preciso. A outra pergunta é, bom, eu tenho esta doença, mas esta é uma doença frequente, vê muito desta doença. Bom, isto é sempre um tema, o ver muito ou pouco depende naturalmente da experiência de cada pessoa. A doença não é particularmente frequente, não nos pode comparar com a frequência da doença de Alzheimer, nem a sua prevalência. A prevalência é o número de doentes que em cada momento, numa dada população, tem essa doença. A prevalência é relativamente reduzida face à incidência, tendo em conta que a sobrevida, a esperança de vida é relativamente curta. Mas, embora esta doença tenha uma incidência, uma prevalência que não é muito grande, a verdade é que tem uma particular importância porque afeta, apesar da média de idades, como ali aparece, cerca de 65 anos nos países ocidentais, é diferente da América do Sul, é mais baixa na Ásia, mas nos países ocidentais é a volta desta idade, mas envolve muito as pessoas jovens. É uma coisa, vemos muitos doentes com 20 anos, sobretudo com 30 e 40 anos, não tanto com 20, mas também vemos, afetados por esta doença, o que torna uma doença neurodegenerativa particularmente relevante numa faixa etária relativamente, ou muito jovem. E, portanto, como vemos depois, as manifestações, ou seja, melhor dito, onde a doença é mais frequente, quanto à faixa etária, depende também
do próprio sexo. As pessoas mais jovens afetadas por esta doença tendem a ser indivíduos de sexo masculino, que apresentam aquilo que a gente chama forma modular da doença. Por outro lado, as pessoas do sexo feminino afetadas com esta doença tendem a ser mais velhas. Há algumas nuances, mas de qualquer maneira é uma doença que aparece ser uma doença neurodegenerativa, surpreende por aparecer em segmentos da população que são jovens. Depois, muitos doentes chegam a nós, depois de ter passado por vários médicos e com alguma dificuldade quanto ao diagnóstico, e, portanto, é natural que perguntem porque é que foi tão difícil chegar a este diagnóstico. Bom, a verdade é que não é muito diferente o tempo de diagnóstico, nós temos estudado isso, não é muito diferente o tempo de diagnóstico nos vários sítios, nos vários centros, no mundo, e sobretudo no mundo ocidental, varia entre uma mediana de 10 meses, 11 meses, 12 meses, portanto não é muito diferente. Nós publicamos a nossa experiência em Lisboa há pouco tempo e à volta dos 10 meses, mas é natural que seja assim, porque a maior parte dos doentes vai primeiro ao médico não neurologista, nomeadamente ao clínico geral, e na primeira consulta a taxa de diagnóstico feito pelo clínico geral é de 0%, que é natural, porque durante toda a sua vida o clínico geral vai ver um ou dois destes doentes e, portanto, não tem experiência, nem pensa neste diagnóstico. E mesmo os neurologistas, apenas metade aproximadamente, na primeira consulta, acerta, digamos assim, o diagnóstico. Depois, na segunda consulta, já há outros especialistas que são capazes de diagnosticar esta doença e os neurologistas, quase 2/3, são capazes também de diagnosticar. Portanto, de facto, há este trajeto, porque as pessoas, naturalmente, os médicos, pensam em doenças mais comuns que possam condicionar as mesmas dificuldades motoras. Se for uma dificuldade motora da articulação verbal, o doente vai ao otorrino e, portanto, vai primeiro esclarecer se não há uma patologia otorrinolaringológica. Se for um defeito da força muscular do membro inferior, muitas vezes vão primeiro ao ortopedista, que vão pensar em problemas da coluna. Se for dos membros superiores, vai primeiro ao neurocirurgião, que também pensa em problemas da coluna, e, portanto, há esse trajeto, sendo certo que o exame mais determinante para ajudar no diagnóstico é indiscutivelmente a eletromiografia, mas este é outro tema. Muitas vezes os doentes fazem muitas ressonâncias e perguntam porque é que a ressonância não diagnosticou. Bom, a ressonância, de facto, há muitos estudos de ressonância, naturalmente isso demoraria dias para estar a discuti-los, mas o principal papel da ressonância é afastar outras situações clínicas, como a compressão da medula, como aqui se exemplifica, que possam parecer uma doença neurodegenerativa e tenha, portanto, uma natureza diferente, um tratamento completamente diverso. Mas a ressonância basicamente é para excluir outras entidades. É claro que já há muitos anos nós próprios identificámos, no nosso grupo, identificámos a degenerescência da via piramidal, que às vezes nestes doentes pode ser observada por estes cortes coronais da ressonância, mas isso era uma minoria dos doentes e, portanto, a ressonância não tem um papel diagnóstico. É claro que há grupos que estudam técnicas muito sofisticadas em termos de protocolos de investigação, mas isso é outro âmbito. E depois, muitos doentes perguntam, bom, eu fiz o eletromiograma confirmou o diagnóstico, nós podemos estar assim, tão certos que a eletromiografia é segura? E na verdade se for feita de maneira apropriada, sobretudo por pessoas experientes, é uma técnica segura para diagnosticar esta doença. Enfim, também não vamos desenvolver este tema, há critérios internacionalmente aceitos para esse fim, e portanto é uma técnica que permite detectar a presença de unidades motoras, a perda de unidades motoras em segmentos que, do ponto de vista clínico, parecem íntegros, e isso naturalmente favorece a caracterização e o diagnóstico da doença, que depende muito do número de regiões anatómicas que estão envolvidas. E, portanto, a eletromiografia permite identificar regiões anatómicas que estão envolvidas, mas cuja expressão clínica ainda não é visível, infelizmente, se-lo-á no futuro. E há muitos critérios que têm sido desenvolvidos. Estes foram os últimos critérios, que foram decorrentes de uma reunião que houve na Austrália nos finais de 2019, ainda antes da pandemia, em que vários peritos, nos quais eu próprio, estabelecemos critérios novos da doença, complementando outros critérios neurofisiológicos que já havia da OASI, mas não vamos desenvolver esse tema. E os critérios hoje em dia até são bastante simples em termos de aplicação, também não é tema aqui para desenvolver, e portanto, na verdade, relativamente, os critérios anteriores dependia da compreensão de um algoritmo mais complexo, este é mais simples e, portanto, torna eventualmente no futuro menos complicado fazer o diagnóstico, e isso pode ser útil. Isso é o certamente.
Mas os doentes também perguntam se não há outro meio de confirmar o diagnóstico clínico, uma vez que até aí baseava-se na observação clínica, na realização da eletromiografia. Isso para alguns doentes era algo que ainda os deixava e deixa inseguros. Bom, hoje em dia há uma larga experiência do uso de neurofilamentos para o diagnóstico para suportar o diagnóstico desta doença. Os neurofilamentos são componentes, se quiserem, dos axónios, cuja degenerescência ou degeneração, quer dos axónios dependentes de neurónios corticais, quer dos neurónios mais periféricos, espinhais e do tronco cerebral, vão, pela sua libertação no líquor e depois na corrente sanguínea, aumentar estes neurofilamentos e, portanto, isto torna-se um biomarcador passível de confirmar o diagnóstico. Isto é usado, este meio diagnóstico não é infalível, aliás, os neurofilamentos estão aumentados também em muitas outras doenças, mas de qualquer modo, alguns grupos que interessaram muito por este biomarcador fazem como rotina nos doentes, mas isto não é aplicável na maior parte dos centros, enfim, do mundo. Tem algumas limitações, é de facto um meio de alta sensibilidade, está sobretudo aumentado nos doentes de progressão rápida e que têm maior envolvimento daquele primeiro neurónio cortical, tende a ser estável ao longo da progressão da doença, mas, como eu dizia, os neurofilamentos estão também aumentados em muitas outras situações neurológicas e cada vez mais, como a esclerose múltipla, as lesões do nervo periférico, as lesões da medula espinhal, etc. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado também no acreditar que este meio tem uma especificidade de 100%, porque não tem, nenhum teste tem, e os neurofilamentos também não têm, embora na LA, é verdade, tendem a estar mais elevados que na maior parte das outras doenças. Outra pergunta que os doentes tipicamente fazem é se, ao longo da minha vida, da maneira que eu tenho de fazer as coisas, do meu trabalho, fiz alguma coisa errada que possa ter desencadeado ou provocado esta doença. Bom, esta doença depende da idade, apesar de tudo, enfim, reforço que vemos muitas pessoas jovens com esta doença, mas, enfim, de qualquer maneira depende da idade, não é? Quanto mais envelhecemos, maior o risco. Os homens têm o risco relativo um bocadinho maior que as mulheres. Há uma longa discussão acerca do exercício pesado nesta doença, do exercício físico intenso nesta doença, uma vez que já foi identificado que o risco desta doença é maior, quer em pessoas que estiveram nas Forças Armadas e que estiveram em situações de guerra, como na antiga guerra do Iraque, para os militares veteranos americanos, há algumas atividades esportivas de maior traumatismo, maior intensidade, particularmente futebol, mas também futebol americano. O tabaco tem sido associado também como um fator de risco, e há muitos estudos que o comprovam, outros ainda porão em dúvida, mas a maior parte dos estudos comprovam que o tabaco de facto é um fator de risco relativo e, sobretudo, enfim, indiscutivelmente há um ambiente genético, alguns genes, já lá iremos, e o ambiente genético é, de facto, algo que está certamente muito ligado ao risco desta doença. Em relação ainda a esta pergunta, é preciso notar que estes doentes que têm esta doença, que aparecem com este quadro, têm muitas vezes até uma vida fantástica em termos de qualidade de vida, são pessoas que fazem desporto, são pessoas magras, são pessoas que têm baixos lípidos, portanto não têm dislipidémia, não têm diabetes, não têm patologia cardiovascular, e portanto isto é um aspecto muito curioso, que muitos destes doentes são particularmente saudáveis, exceto quanto ao aparecimento desta doença. E isto é algo que já tem sido reportado por muitos grupos, este é um grupo do TREC, que é um grupo muito forte, da esclerose lateral, Martin Turner, de Oxford, também detectando que a patologia isquémica cardíaca é muito menos frequente das pessoas afetadas com a esclerose lateral do que na população em geral, e nós próprios também demos o nosso contributo, ainda recentemente, e identificamos claramente que, sobretudo, os homens com esta doença têm menor risco de hipertensão, sobretudo os homens com uma apresentação modular da doença, enfim, têm menor risco de ter hipertensão ou outras patologias cardiovasculares, demonstrando, mais uma vez, que muitas vezes aparece numa população particularmente saudável, o que não deixa de ser interessante e que pode ter a ver com aspectos genéticos, embora, enfim, seja também uma discussão relativamente complexa. A pergunta também clássica é porque é que os neurónios morrem e quando é que eles começaram a morrer. Bom, enfim,
O mecanismo da doença é um mecanismo, enfim, há muitos mecanismos envolvidos que têm sido descritos, desde a clássica hipertoxicidade do glutamato, aspectos como inflamatórios relacionados com a microglia, que a professora Dora é uma perita mundial, quer aspectos que têm a ver com as mitocondriopatias, com a disfunção do metabolismo mitocondrial, com os neurofilamentos e o transporte axonal, como é a homeostase do RNA e assim por diante. Portanto, há muitos mecanismos que estão descritos, nós não podemos aqui apontar para um mecanismo primário a partir do qual todos os outros podem ser desencadeados. Temos aqui alguma ignorância quanto aos mecanismos primários, ou há vários eventualmente relacionados, não sabemos exatamente quando é que começa a disfunção neuronal. Temos alguma informação, enfim, quando é que nós começamos a perder neurónios medulares, isto, enfim, baseado sobretudo em 2 artigos que foram publicados, um dos quais meu, em qual este aspecto foi estudado, mas de qualquer maneira, a partir do momento em que começa, digamos, o cataclismo da apresentação dos neurónios, enfim, começarem a degenerar e da apresentação dos primeiros sintomas, bom, a progressão é rápida, isso nós sabemos, mas antes disso temos ainda bastante ignorância. A outra pergunta que faz-se muito frequentemente é se a doença é hereditária, isso podemos afirmar. Na nossa população cerca de 95% dos doentes são esporádicos, isto é, não tem história familiar, não tem outros casos na família, embora haja uma pequena percentagem de doentes que de facto têm um historial da doença na família, e nestes casos já podemos hoje em dia, há mais de 30 genes envolvidos nesta doença, nos casos familiares cerca de 60% ou mais já podemos identificar o gene alterado, mas ainda há um conjunto de doentes com história familiar, que tem seguramente um gene mas que não é identificável atualmente, e portanto serão provavelmente genes ainda desconhecidos, seguramente, mas nós temos muitos genes que têm sido, enfim, descritos associados a esta doença, alguns são mais relevantes, um deles é o SOD1, que é relevante por 2 motivos, porque já foi o primeiro no início dos anos 90 em ser identificado, mas não afeta, e já estudámos também, afeta muito pouco a população portuguesa, aliás, outras populações europeias em que este gene não tem importância, e é aquilo que se passa em Portugal. É um gene que tornou-se importante, porque há muitos modelos animais do SOD1 para experimentação, mas de facto é um gene pouco, enfim, com pouco impacto em termos numéricos no número de doentes afetados por esta doença. Outro gene que foi descoberto, enfim, que é um gene mais uma expansão intrónica, um aspecto mais técnico, que foi descoberto, foi descrito, os primeiros trabalhos foram em dezembro de 2011, 2 grupos independentes que publicaram ao mesmo tempo, que é o C9orf72, enfim, que é um gene, esse sim afeta cerca de 10%, aproximadamente a população portuguesa, o mesmo número na população americana, menos na Ásia, mais na Finlândia, enfim, tem sempre algumas variações, mas de qualquer maneira é um gene relevante pelo seu número, e depois há outros genes que também temos famílias afetadas, como o FUS, que afeta muitas vezes uma população mais jovem, o TARDP, ou o TDP43, que também, enfim, é um gene com algum relevo, e depois há muitos outros que são bastante menos frequentes. Este é digamos, um cartoon já de 2017, mas já tem uns anos, todos os anos descobrem-se 1 ou 2 genes, mas de qualquer maneira prova 2 coisas, que é uma progressão extraordinária do número de genes que vai-se descobrindo de forma exponencial ao longo dos anos, também não é surpreendente, mas ainda há genes por descobrir, e depois os genes em geral arrumam-se em 3 categorias, aqueles que estão implicados na homeostase proteica, ou seja, na, digamos se quiser, limpeza celular, porque esta doença está muito relacionada com a formação de agregados intracelulares que são tóxicos para a célula e que depois de alguma maneira contaminam as células vizinhas, causando assim a progressão ou spreading da doença. E portanto há genes, enfim, relacionados com este aspecto, enfim, que há pouco mencionei. Há muitos outros genes, como o C9orf, que há pouco citei, que têm a ver com a homeostase do RNA, portanto, de alguma maneira com a transmissão da informação genética, embora haja aqui ainda não se sabe muito bem porque é que esta expansão relacionada com o C9orf, por exemplo, é tóxica para a célula, portanto, este é um aspecto também que não se conhece bem, e há outros genes que estão envolvidos com a formação do citoesqueleto proteico dos acessórios e das células, e que, enfim, também por vezes, mas são geralmente situações bastante menos frequentes. Outra pergunta é que os doentes fazem: quanto tempo eu vou sobreviver? Bom, infelizmente a sobrevida nesta doença é muito cruel,
cerca de 50% dos doentes vivem cerca de entre 3 a 4 anos, que aliás é confirmado na nossa base de dados. Depois há um conjunto de doentes, cerca de 20% vivem mais que 5 anos, cerca de 10% mais que 10 anos, e temos alguns doentes a viver mais que 20 anos, já tive doentes a viver mais de 30. Acontece, não sabemos porquê, mas de qualquer maneira, em geral, a doença, como eu digo, é bastante cruel. Há muitos fatores de prognóstico que foram já descritos. Nós sabemos que as pessoas que começam a doença com mais idade têm um prognóstico pior, as formas de início bulbar, aqueles doentes que começam em geral, não é? Isso é sempre uma regra geral. Há sempre exceções em cada um destes grupos. Os doentes que começam com um defeito da articulação verbal, a chamada forma bulbar, também têm um prognóstico pior. Depois há uma coisa interessante, quanto mais rápido é o diagnóstico, pior para o doente, porque geralmente o diagnóstico mais rápido está associado a formas de evolução mais rápida e, portanto, há uma relação invertida entre o atraso no diagnóstico, ou o tempo do diagnóstico, melhor dito, e o prognóstico, e, portanto, é um aspecto que é comprovado em todos os estudos. Se o declínio da escala funcional, portanto, se a perda funcional for mais rápida, também o prognóstico é pior. Se a perda da função respiratória for mais rápida, o prognóstico é pior. Se houver uma perda de peso significativa, ou se a pessoa tiver até um baixo peso no início da doença, o prognóstico também é pior. É um aspecto também interessante, o que tem levado a algumas experimentações, digamos assim, ou alguns trials, para haver uma dieta hipercalórica na tentativa de compensar a doença. Foi este o racional. O riluzol é um fator de bom prognóstico. Em todos os estudos, quer nos ensaios, quer em estudos populacionais, comprova que o riluzol está associado a uma maior sobrevida. É um medicamento maltratado em geral, mas é um medicamento interessante. Se a doença incluir rapidamente outras regiões anatómicas, também é pior prognóstico. Curiosamente, ter uma dislipidemia, ter maiores lípidos, maiores gorduras em circulação é de melhor prognóstico. Se houver um envolvimento cognitivo é de pior prognóstico. O tabaco é de pior prognóstico. Se a pessoa tiver um defeito da condução nerfrénica é de pior prognóstico, e assim por diante. Nós temos muitos fatores ligados ao prognóstico. Alguns conseguimos, enfim, controlar, como o tabaco, mas a maior parte não. Como vemos aqui, por este acompanhamento dos doentes, é muito variável. Quer dizer, há doentes, como vem aqui, que declinam e depois estabilizam por um longo período e depois declinam passado pouco tempo, outros têm um declínio fulminante, outros têm um quadro intermédio. Portanto, de facto, a progressão individual é muito variável. E, portanto, quando nós observamos um doente a primeira vez, tentarmos apontar um prognóstico é sempre elevado risco, porque não sabemos muito bem, e no geral, como é que vai ser a progressão a partir daí. Portanto, convém ter mais observações para darmos uma informação mais consistente. E o fenotipo, a maneira clínica dos doentes, a maneira como ele se apresenta, é também muito determinante do prognóstico. Não é? A doença é muito rica em termos da expressão clínica, ao contrário do que se pode imaginar. Há doentes que têm aquilo que são o fleilar, portanto os braços perdem a força, parecem como que pendurados do corpo, e as pernas estão fortes e não têm nenhum envolvimento bulbar. Estes doentes têm um bom prognóstico. Se isto acontecer nas pernas, a mesma coisa, têm um bom prognóstico. Há doentes que nós não conseguimos encontrar no exame clínico sinais de envolvimento do primeiro neurónio, da tal degenerescência dos neurónios que estão presentes no córtex cerebral, também têm melhor prognóstico do que um doente típico. E, portanto, há, na verdade, alguns dados do fenotipo, como nós denominamos, portanto, a expressão clínica do doente, que favorecem muito, que nos indicam bastante, favorecem muito uma informação que nos permita ser mais esclarecedores quanto ao prognóstico. Se nós vemos um doente, como eu digo, com aquele fleilar, aqueles braços, digamos, como que pendurados ao longo do corpo, e com as pernas fortes, nós sabemos que vai ter uma evolução lenta, e, portanto, isto é bastante seguro, embora nós não sabemos é quão lenta. Outra pergunta, naturalmente, é o que é a causa da morte nesta doença? Bom, nós sabemos que o grande problema aqui nesta doença é o envolvimento do diafragma, dos músculos respiratórios em geral, dos músculos expiratórios e inspiratórios. O diafragma é um músculo inspiratório, condicionando um cansaço respiratório para as forças maiores, depois para as forças menores, e isso de facto é o fator determinante da sobrevida, até porque o doente também perde a força expiratória de limpeza dos seus brônquios, da árvore traqueobrônquica, o que condiciona maior risco de infecções. E por isso é que os doentes têm um cuff assist, muitas vezes em casa, para ajudar a limpar a árvore traqueobrônquica.
E, portanto, é o envolvimento respiratório que é determinante, porque nós temos muitas outras doenças neurodegenerativas que afetam muito os braços e as pernas, a pessoa fica sem força, como a atrofia muscular espinhal, que agora se tornou muito mais falada devido ao caso do bebê Matilde, que também às vezes afeta os adultos e, portanto, as formas mais tardias, e portanto o doente pode estar em cadeira de roda, sem ser capaz de mexer as pernas, sem ser capaz de ter grande capacidade de eficácia funcional com os membros superiores, e no entanto tem uma longa sobrevida porque protege os músculos respiratórios. Aqui não acontece isso, e esse é que é o fator mais determinante da doença. Muitos doentes perguntam se tem risco de desenvolver demência, é uma pergunta relativamente frequente, e de facto há um grupo de doentes, aqui é um trabalho do grupo de Dublin, que dedica-se muito a este tema, e quando se dedicamos muito a este tema, às vezes hiperbolizamos um bocadinho, mas cerca de 10% dos doentes, 15% dos doentes têm de facto um defeito cognitivo frontal, que é muito evidente, quer dizer, tem um quadro demencial, enfim, que às vezes os familiares não entendem bem, porque não é um defeito de memória, é um defeito mais comportamental, outras vezes percebem perfeitamente que alguma coisa está errada, às vezes os doentes têm um comportamento infantil, aliás, agora recentemente vi duas pessoas, um professor universitário e um diretor financeiro de uma empresa, com um comportamento perfeitamente infantil, desadequado, que a família achava estranho, aliás, e que tem a ver com este envolvimento cognitivo, e portanto é algo que pode suceder, às vezes perturba a linguagem, a pessoa que escrevia muito bem passa a escrever com erros gramaticais, com uma linguagem muito gramatical, muito reduzida. De facto, alguns doentes têm esse problema, outros naturalmente não têm, e outros têm esse problema apenas se efetuarem testes mais sofisticados de avaliação neuropsicológica, não sendo detectados a quando da rotina clínica, da observação clínica que nós realizamos de rotina. Algum tratamento, é a pergunta naturalmente que vem a seguir. O Riluzol é o único medicamento aprovado pela EMA, pela Agência Europeia de Medicamento, enfim. E de facto o Riluzol, enfim, não há dúvidas que pelos estudos do ensaio clínico dos anos 90, pelos estudos populacionais que desde aí têm sido feitos, comparando populações que tomam e que não tomam o Riluzol, que aumenta a sobrevida. O problema é que o impacto é pequeno, mas também o impacto dos 3 meses, que é aquilo que se fala sempre, foi obtido a partir dos dados do ensaio clínico dos anos 90, em que os doentes que entraram no ensaio tinham formas mais avançadas da doença, e portanto há evidência científica de que o início mais precoce em formas menos avançadas da doença tem certamente um impacto maior. Mas seja como for, não é o nosso ideal, e é por isso que têm sido realizados muitos ensaios. Aquilo que, se tivermos tempo falamos sobre isso, mas aquilo que é mais determinante para aumentar a sobrevida nesta doença é indiscutivelmente a ventilação não invasiva, nos doentes que ela necessita. O nosso grupo foi o primeiro, já em 95, a comprovar isso, e depois, naturalmente, isto tem sido confirmado por outros trabalhos, nomeadamente por este trabalho do grupo Newcastle em 2006, que beneficiou de ter feito uma randomização mais perfeita e, portanto, tornou-se um trabalho mais citado, enfim, recentemente, e, portanto, mas comprova o mesmo, quer dizer, os doentes que necessitam e que têm ventilação não invasiva têm uma sobrevida muito maior que os doentes que não fazem ventilação não invasiva. A gastrostomia é, de facto, também uma intervenção importante nos doentes que têm dificuldade ou têm possibilidade de deglutir, mas é preciso ver que não há nenhuma evidência que comprove que a PEG, como é denominada, enfim, aumenta a sobrevida, ou sequer que aumenta a qualidade de vida. Nós não temos evidência científica disso, não é um dado objetivo. O que temos é que não temos outra solução para dar aos doentes, e, naturalmente, não terem alimentos porque não conseguem engolir, ou com risco de aspiração, é que não é solução, e, portanto, mas de qualquer maneira não é uma solução, enfim, tão boa quanto nós quereríamos. E há outras abordagens que fazemos aos doentes, o Cafacist, para apoiar a tosse, que é o que aqui está representado, os meios alternativos de comunicação, nos doentes que têm dificuldade em comunicar, tratamento da cialorreia, que é um sintoma terrível do ponto de vista social, e outros, como as dores, as queimas, o ombro congelado, etc., que deve ser a nossa preocupação. E a outra pergunta, enfim, que é fundamental, é que se temos esperança que alguma coisa de mais revolucionário, mais útil vai aparecer. Há muitos ensaios que decorrem, eu devo dizer que continuo otimista com, nomeadamente, esta medicina da precisão, que é conseguimos tratar
alguns defeitos genéticos que identificamos nos doentes através de várias intervenções genéticas, também não vamos desenvolver, que são passíveis de ser realizadas, a semelhança que tem sido feito na atrofia muscular espinhal. Infelizmente, os dados mais recentes lesam um bocadinho o meu otimismo inicial, uma vez que o ensaio para o sódio 1 do Tofersen não foi tão positivo quanto eu antevi. O ensaio deste produto chamado BIIB078, que era para, também da Biogen Ionis, para esta mutação C9orf72, que é uma mutação relativamente frequente, o ensaio foi interrompido, não correu bem, para os doentes, e portanto, enfim, isso foi uma notícia que eu não estava à espera, mas aconteceu, e há outros ensaios melhor, outros fármacos estão em desenvolvimento, muitos ainda em pipeline, para as mutações FUGIS e até o TDP43 e até para outras, e que, enfim, apesar de tudo, eu tenho otimismo quanto a esta intervenção da medicina da precisão. Há outros fármacos que estão a ser, muitos fármacos estão a ser, digamos, convencionais, que estão a ser ensaiados, estão a ser realizados em ensaios, estão a ser testados, nomeadamente 3 com grande impacto agora, que é o rendercetive da Cytokinetics, que é um medicamento que tem uma ação no músculo, aumentando a afinidade da troponina ao cálcio, a combinação do laboratório Amylyx entre o fenilbutirato de sódio e o ácido deoxicólico, agora deram um nome mais curto, mas enfim, os resultados de fase 2 originaram um grande interesse, e portanto, mas decorrem agora os ensaios de fase 3, e a forma oral da Idaravona, que também está a ser testada, e portanto, que a forma oral tem umas vantagens muito grandes em relação à forma intravenosa, e portanto também é interessante ver o que é que daqui vai resultar. É preciso ver, e aqui termino, não quero ultrapassar, não sei se eu já o fiz, mas eu queria só deixar uma palavra de grande esperança, porque há muita investigação. Isto é o que está a ser investigado em algumas doenças muito próximas, e podem ver o exponencial número de artigos que se publicam ao longo dos anos. O primeiro, a curva mais exponencial, é da esclerose lateral amiotrófica, tal doença que é relativamente rara, mas que atrai muitos grupos de investigadores de excelsa qualidade e muito investimento pela situação particular que esta doença representa. As miopatias têm também tido, as miopatias no geral, um grande incremento na investigação, mas a curva não tem o mesmo steep que tem a curva da esclerose lateral, e isto é outra doença muito frequente. Eu tenho muitos doentes com miastenia graves, talvez uns 200 doentes são seguidos por mim, que é uma doença muito frequente, é uma doença autoimune, afeta muita gente jovem, sobretudo sexo feminino. Os homens são afetados mais tarde, que é curioso, e no entanto o número de artigos e o número de trabalhos científicos são muito menor em termos de crescimento do que na esclerose lateral. E portanto isso levanta, de facto, a esperança de que certamente em breve iremos encontrar uma melhor solução para os doentes. Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor. Acho que foi uma apresentação extremamente completa e mais que tudo terminou numa nota de esperança. Acho que podemos todos concordar que ainda há muito caminho para pavimentar dentro da investigação, mas acho que o professor destacou aqui principalmente, de certa forma, uma luz para encaminharmos as pessoas que vivem com esta doença para terem esperança numa boa e numa melhoria da sua qualidade de vida atualmente. Portanto, muito obrigada desde já por isso. Sem mais demoras, passaria a fazer as apresentações muito sucintamente das nossas 2 outras convidadas, neste caso que estarão presentes nesta nossa próxima mesa redonda, muito direcionada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com doença. São elas a da professora doutora Dora Brites. Para o mundo farmacêutico é uma cara muito conhecida, é uma colega farmacêutica que trabalha desde há muito tempo dentro da área das doenças neurodegenerativas. É atualmente uma investigadora emérita da Universidade de Lisboa, portanto também tem a honra de pertencer à elite da elite dentro da investigação. E é uma group leader do grupo de neuroinflamação, sinalização e neuroregeneração
do IMM, do IMM, desculpe, não, do Instituto de Investigação do Medicamento, do IMED, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. O IMM é da professora Mamed Carvalho. Esta investigação da professora doutora Dora tem vindo a clarificar muitos mecanismos a nível da patogenicidade da neuroinflamação, dentro da área, obviamente, das doenças neurodegenerativas, e tem trazido também, mais uma vez, um certo feixe de luz, de esperança, de desenvolvimento dentro desta área, pela qual, enquanto farmacêutica, parabenizo o seu excelente trabalho ao longo destes anos, e que temos muito gosto em tê-la connosco, neste caso a representar não só a classe farmacêutica, mas particularmente dentro da área da investigação, aquilo que nós conseguimos ter vindo a melhorar ao longo dos anos. Simultaneamente, e neste caso um particular agradecimento, temos connosco a doutora Teresa Moreira. A doutora Teresa é a diretora executiva da APELA, que foi apresentada desde o início, que é a Associação de Pessoas que Vivem com Doença, que trabalhou connosco para constituir este webinar que hoje aqui vos apresentamos, que esperamos desde já que estejam a gostar. A doutora Teresa Moreira é uma pessoa que escusa de ter apresentações muito mais cuidadas, porque mais do que tudo tem uma experiência incrível por ter sido cuidadora informal de uma pessoa que viveu durante alguns anos com esta doença em particular, uma vasta experiência, portanto, neste caso, na primeira pessoa, daquilo que é a realidade do dia-a-dia e o cotidiano de uma pessoa que vive com esta doença. A todos agradeço muito a vossa presença e acho que, sem mais demoras, iria colocar uma questão que já foi feita através do chat. Aproveito este momento para incentivar aos nossos colegas e participantes deste webinar que qualquer e todas as questões são muito bem-vindas para colocarem através do Q&A que encontrarão na vossa barra inferior do Zoom. Começaria então por fazer esta questão, que foi feita pela colega Carminda Martins. Passo a ler então. Existe algum estudo em Portugal sobre a incidência e prevalência desta patologia nas diferentes regiões? Isto porque, no Algarve, um grupo de farmacêuticos fez um estudo onde foram analisados o número de doentes com ela, sendo que o único critério utilizado foi o número de doentes a fazer riluzol. E encontramos um número significativo de doentes, o que nos trouxe esta questão se existirá de alguma forma relacionado com o ambiente. Agradeço a questão. Os estudos estudos epidemiológicos em Portugal não há. De facto, há um estudo no Norte também, baseado no uso do riluzol. E o problema do uso do riluzol é que é um bocadinho tricky, não é? Porque o riluzol, apesar de tudo, é um fármaco que alguns neurologistas têm usado no tratamento das ataxias, embora a evidência científica para isso seja baixa. Mas de qualquer modo tem acontecido e, portanto, eu não sei quantos doentes com ataxias tomam o riluzol, não é? E, portanto, é uma maneira de lá chegar, mas não é absolutamente segura, não é? E, portanto, pode criar aqui, dependendo também, que estas coisas dependem às vezes das regiões também, não é? Portanto, o Algarve não tem muitos neurologistas, mas enfim, se houver um grupo particularmente interessado em ataxias e que considere que o tratamento do riluzol pode ter algum interesse, enfim, desvia para cima. Se houver um local em que acha que os neurologistas acham que o riluzol não tem grande impacto e, portanto, naquela interpretação dos 2 ou 3 meses, que é uma interpretação que, na minha opinião, como já disse, algo curta, considerem que não é muito importante fazer, pode levar este número dos doentes para baixo. E, portanto, não é propriamente uma abordagem 100% segura, é como todas, tem algumas limitações. Também o número do Porto, ou do Norte, que era sobretudo o Porto, também dava uma prevalência de cerca de 10 por 100 mil, se eu bem me lembro, o que é superior àquilo que é reportado na maior parte dos outros centros europeus, e, portanto, mas pode ser que sim, que seja esse o número verdadeiro, mas há algumas limitações metodológicas. Muito obrigada. Algum comentário adicional, doutora Dora, doutora Teresa? Se conheciam algum estudo em particular dentro desta área que nós tivéssemos desenvolvido em Portugal, particularmente a nível epidemiológico, que é aquilo que... Podia fazer um registro, não é? Que é aquilo que se faz normalmente. Sim. Portugal não tem um registro, o registro é uma coisa que custa dinheiro, não é uma coisa que possamos fazer facilmente, porque existe de facto pessoas dedicadas a isso, full time, e portanto tem os seus custos.
Mas bom, se fôssemos capazes de fazer um registro, teríamos certamente um número mais próximo da realidade. Muito obrigada. A doutora Carminda acrescentou ainda um follow-up na sua questão, e passo a citar: neste caso, o uso do fármaco podemos considerar que é um off-label, e como pode ser prescrito se não tem legislação específica para a sua dispensa? Muito obrigada. Mas o uso off-label dos medicamentos é uma coisa frequente em toda a parte do mundo, não é? Eu não conheço nenhum país do mundo que não tenha uso off-label dos medicamentos. E, portanto, o diretor de serviço pode pedir à farmácia hospitalar, e se a comissão da farmácia aceitar, que seja prescrito excepcionalmente para um conjunto de condições off-label, para a qual haja alguma evidência científica publicada. Portanto, isso é frequente. Muito obrigada, professor. Gostaria de fazer uma questão, neste caso, lançar um bocadinho uma discussão entre todos, mais relacionada neste âmbito, diretamente se calhar com a doutora Teresa, enquanto colega em particular de uma associação de pessoas que vivem com doença, e está relacionada com o Estatuto do Cuidador Informal, e que atualmente em Portugal foi retificado este ano de 2022, numa presidência do Conselho de Ministros, de início do ano, e eu questionaria, mais diretamente, se calhar, como disse a doutora Teresa, mas também aberto à discussão em particular, quer pelo professor Médio, quer pela doutora Dora, de que forma é que esta retificação no Estatuto do Cuidador Informal poderá trazer um maior benefício, quer à pessoa que é cuidadora informal e, mais do que tudo, à pessoa que vive com doença, ao cidadão que está afetado com ela, em particular. Ou seja, de que forma é que esta retificação vai melhorar a longo prazo? Então, muito boa noite. Permita-me agradecer o facto da Apela poder estar presente neste webinar. Foi efetivamente com muito gosto que aceitamos fazer parte deste evento, e quero agradecer à Ordem dos Farmacêuticos, muito particularmente à Secção Regional do Sul e regiões autónomas, por este convite. É um gosto e um privilégio poder estar neste painel com a professora Dora Brites e com o professor Mamed Carvalho, sem sombra de dúvida, e respondendo à sua questão, o Estatuto do Cuidador efetivamente é ainda um grande problema, diria. Ele está legislado, já deixou de ser um projeto piloto, portanto já foi alargado a todo o país, mas efetivamente nós na prática não vemos que seja efetivo e que os doentes e os cuidadores tirem dele grandes benefícios. Eu, se me permite uma opinião muito particular, eu penso que este estatuto do cuidador foi legislado como muitas coisas, sem ouvirmos as necessidades reais dos cuidadores e dos doentes, e portanto eu digo muitas vezes que são legislação que é criada em gabinete e portanto sem conhecer a realidade. E o que nós temos com o Estatuto do Cuidador é realmente, ele está bem estruturado, está bem legislado. Depois o que é que nós notamos? É que não temos resposta, não é? O nosso serviço, o nosso sistema social não está capaz de responder àquilo que está legislado no Estatuto. Portanto, nós falamos do descanso do cuidador, e depois o que é que nós verificamos? Verificamos que não temos onde pôr os doentes, porque portanto, a rede de unidade de cuidados continuados não tem capacidade para acolher todos estes doentes, portanto, e muitas vezes o que acontece é que os doentes têm que esperar 2 ou 3 meses. Ora, se o cuidador está cansado, se está em burnout, não vai esperar 2 ou 3 meses para poder que a pessoa que cuida seja institucionalizada, e isto acontece muitas vezes. E outras vezes o que vai acontecendo é que a pessoa acaba por ser institucionalizada em unidades bastante distantes do local onde reside,
e isso traz imensos constrangimentos para a família e para a própria pessoa, que afeta muito a pessoa que também, o doente neste caso. Tirando isto, a nível de remuneração do apoio para os cuidadores, falamos num apoio muito reduzido, e particularmente quando estamos a falar na quantidade de pessoas que são abrangidas por esse apoio, porque se nós virmos o que está legislado e se fizermos as contas, quem vai beneficiar desse apoio financeiro são pessoas que estão extremamente numa situação de muita pobreza, diria. Caso contrário, não tem direito. Portanto, falamos de um estatuto que não está de todo a vigorar, não é de todo aquilo que ainda há muito a fazer para que possa ser realmente algo que vá beneficiar os doentes e os cuidadores, sem sombra de dúvida. Portanto, seria um ponto de partida quase, de certa forma, para ser muito ainda melhorado a longo prazo, particularmente por um ponto muito importante que falou, nomeadamente, que aliás está relacionado um bocadinho com uma pergunta que eu também lhe ia fazer em particular a seguir, que falou já, que é a grande risco e a grande condição de burnout que muitas vezes as pessoas, enquanto cuidadoras informais, atingem, e que de facto uma das estratégias mais conhecidas será sempre pedir uma institucionalização temporária da pessoa, mas que de facto atualmente em Portugal é muito complicado de o fazer para que a pessoa que é cuidadora informal consiga ter um chamado período de férias, um período de descanso, se quisermos assim chamar, ser cuidadora informal, porque a doutora Teresa poderá atestar, obviamente, que ser cuidadora informal é um trabalho 24/7, 365 dias por ano, ininterrupto, e com uma constante preocupação sobre a pessoa que está connosco e vive com a doença. Portanto, se calhar seria talvez importante, não só particularmente as pessoas que vêm com doenças, mas também quer investigadores, quer ordens profissionais, quer outras associações setoriais, de certa forma tentarem dar voz a esta situação para podermos, de certa forma, fazer algum tipo de alteração a longo prazo? Seria importante isso? Sim, claro que sim, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Assim, como a professora Mamed muito bem explicou, esta doença tem um impacto enormíssimo no doente, claro, mas na família. Eu digo sempre que isto não é uma doença do doente, é uma doença da família, é uma doença do cuidador e de quem o envolve. Portanto, claro que temos um cansaço extremo e nós falamos muito, atualmente temos, como a pessoa também referiu, pessoas muito novas, numa faixa etária entre os 40 e os 50 anos. Nós temos notado que tem-nos surgido muitos casos nesta faixa etária. E se nós pensarmos, estamos a falar de um indivíduo de 40 anos, estamos a falar de um indivíduo com poucos descontos, portanto, laborais, não é? Portanto, com uma carreira contributiva muito pequena. E estamos a falar de uma pessoa extremamente jovem, muitas vezes no início de vida, com filhos pequenos. E se nós pensarmos em institucionalizar esta pessoa, ele não quer. A família não vai querer. E o doente também não quer. Vamos pôr, mesmo no lar, mesmo se não vai ficar a tempo inteiro institucionalizado, mas vai ficar durante o dia, vai para um centro de dia, vai para um lar. Os lares não estão feitos, não funcionam para pessoas destas faixas etárias. Portanto, é muito difícil nós pensarmos em ter um indivíduo de 40 ou 50 anos num lar, olhar para uma televisão sentado numa cadeira, não é? Portanto, isto tudo obriga-nos a uma gestão diária muito, muito complicada. E claro que o que é que leva muitas vezes a que o cuidador mais próximo, falamos de um filho, de uma mulher, do marido, não é? Seja obrigado a deixar de trabalhar muitas vezes para ficar em casa a cuidar da pessoa a tempo inteiro. E claro que isto leva-nos a um cansaço extremo, muitas vezes é desgastante, quando é possível fazê-lo, porque depois também o que acontece muitas vezes é que nem sempre isso é possível,
porque se estamos a falar de uma família ainda jovem e num início de carreira muitas vezes e com poucos rendimentos, porque se eu tenho uma carreira contributiva baixa, portanto a minha reforma por invalidez vai ser muito, muito pequena e portanto nem sempre é possível que o meu cuidador deixe a carreira, o seu trabalho para vir para casa cuidar de mim. E portanto isto acaba por ser um problema atrás do outro e já não basta realmente o impacto de um diagnóstico destes, depois temos todas estas problemáticas, eu diria, sociais que vão afetar e vão no fundo ter um peso enorme sobre estas pessoas e levar a um cansaço enormíssimo, sem sombra de dúvida. Portanto, temos de facto unir esforços, de certa forma, entre todos para tentar reverter esta situação, mais do que tudo. Sim, eu acho que é urgente que o nosso sistema social seja capaz de atender às necessidades reais das pessoas, é urgente agilizar procedimentos, agilizar processos. Nós somos um país muito burocrático, tudo é complicado, tudo exige, aliás, o próprio estatuto do cuidador, eu vejo muitas vezes os doentes chegam-nos com os papéis na mão e não sabem, e estamos a falar, isto estivemos a falar até de pessoas com alguma literacia. Nós não nos podemos esquecer que o nosso país ainda tem muitas pessoas com uma literacia inferior e, portanto, é impensável pensar que estas pessoas têm capacidade de pedir um estatuto do cuidador, porque é tão burocrático, é tão difícil que eu diria que as pessoas já estão tão absorvidas pelo impacto de uma doença grave, de todo o desenvolvimento e a progressão da doença, que muitas vezes é rápida e quantas vezes nós não temos tempo de nos adaptar a uma situação e já temos outra a seguir para nos adaptar, e depois vem uma cadeira de rodas e depois vem tudo umas coisas atrás das outras, e ainda temos que estar 100% focados e preocupados realmente com esta burocracia. Portanto, é efetivamente urgente desburocratizar estes procedimentos, sem sombra de dúvida. Muito obrigada, doutora Teresa. Acho que é uma opinião que é partilhada por todos os nossos oradores e muito provavelmente também por todos os nossos colegas hoje na audiência. Doutora Dora, acho que gostaria de lhe fazer uma pergunta se calhar mais direcionada para a parte da investigação clínica, que foi um grande métier da sua vida de trabalho profissional. Mais uma vez agradeço todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, enquanto colega também da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, fico particularmente satisfeita em ver brilhar uma colega da minha área, obviamente, e vinha perguntar neste caso, em particular consigo, mais direcionado lá está para os avanços científicos recentes dentro desta área das doenças neurodegenerativas. Temos vindo a reparar e temos vindo cada vez mais a notar que há uma melhoria, ou uma tentativa de uma melhoria e de um prolongamento da vida das pessoas que vivem com este tipo de doenças. E neste caso perguntar-lhe se os farmacêuticos poderão ter um papel preponderante nesta área da investigação em saúde, tendo em conta que maioritariamente e atualmente o foco dos farmacêuticos acaba a ser muitas vezes a área de intervenção a nível comunitário ou a nível também hospitalar, mas se calhar se nós não poderíamos ter um papel mais preponderante na área da investigação e de que forma é que o poderemos fazer para também brilhar um pouco, como a professora Dora brilhou ao longo da sua carreira. A professora está em mute. Eu queria cumprimentar todos e felicitar pelo número de pessoas que estão a assistir, 150, e portanto acho que só posso agradecer aos colegas, não é? O estarem a ver um programa sobre uma doença que realmente é, como o professor Mamed referiu, rara. Mas eu acho que os farmacêuticos são os que estão mais distribuídos na comunidade. São sem dúvida pessoas que estão completamente descentralizadas e que a proximidade de que têm, portanto, quase todos os locais têm uma farmácia, não é? E, portanto, em termos de sistema de saúde, eu acho que são fulcrais, porque provavelmente são os que poderão dar mais apoio às famílias pela sua proximidade. E, portanto, eu acho que têm um papel, não só nesta doença, como em todas as doenças, eu acho
que realmente os farmacêuticos, não só os hospitalares, que obviamente têm um papel importante a nível do hospital, mas também aqueles que estão tão perto das famílias e que acompanham tão de perto as famílias e as suas carências, podem ter um papel muito importante, se conhecerem bem a doença e se conhecerem até de que forma é que podem intervir, e eu acho que podem intervir e que podem ter algum valor na melhoria da qualidade de vida dos doentes. Portanto, fez-se a pergunta acerca da região do Algarve e essas coisas. Portanto, há muitos estudos feitos em relação à parte da alimentação, da nutrição, da distribuição geográfica, etc. Há muitas publicações, nada foi demonstrado, nada, portanto, foi completamente colocado como sendo responsável por que quer que seja. É uma doença muito complexa. Portanto, o professor Memedo falou nos genes que estão envolvidos, mas não nos esqueçamos que 90% dos doentes não têm, pelo menos tanto quanto nós conhecemos, alterações genéticas, portanto são formas esporádicas. E, portanto, a pergunta que também aqui um colega fez do biomarcador também será importante. Portanto, são formas esporádicas que não podemos lá ir para um estudo genético, e também há essa pergunta feita do teste genético. Portanto, não sei o que é que o professor Memedo pensará, mas depois ele poderá referir, mas de facto a maioria dos doentes não têm esta componente genética e, portanto, torna-se muito difícil, temos que procurar outros biomarcadores. E, nomeadamente, biomarcadores não invasivos. E, portanto, o nosso trabalho tem sido de procurar realmente biomarcadores não invasivos pronto, e temos tido realmente algum apoio. Tivemos da Santa Casa da Misericórdia, tivemos da Fundação Legião, que está ligada ao La Caixa, agora estamos a ter um projeto nessa área, que pretende exatamente identificar, não sei se os colegas estão a par, mas, portanto, há pequenas vesículas circulantes que são realmente representativas de células neuronais e que há um estudo que tem vindo a ser feito no sentido de encontrar nessas vesículas, que são comumente chamadas de exosomas, determinados marcadores, nomeadamente microRNAs, e que eu acredito que talvez seja uma forma de intervir não só farmacologicamente, porque pode ser junto com outras coisas, mas como medicina regenerativa. E, portanto, o farmacêutico, não só ao nível das farmácias, que pode ajudar a parte nutritiva, mas também a nível do sistema hospitalar, enquanto no Riluzol ou noutro fármaco que possa acontecer, mas também o farmacêutico a nível da investigação mais pura ou mais aplicada, uma vez que nós conseguimos já hoje ter modelos capazes de individualizar o indivíduo doente, portanto conseguimos ter células do doente para trabalhar. Eu acho que isso foi um avanço muito grande que apareceu nesta última década, o podermos dispor ou fazer no laboratório as células nervosas do doente, daquele específico doente, e de conseguir ter uma assinatura daquele doente e ver o que é que ele precisa. Portanto, isso não sei se amanhã poderá chegar aos laboratórios de análises clínicas também, e portanto abrangemos o farmacêutico na outra vertente, que é a vertente das análises clínicas. Eu teria muita coisa para dizer, como vocês podem calcular, eu também não quero monopolizar, mas penso que os microRNAs hoje em dia são uma fonte de inspiração, porque se nós falarmos em genes, os microRNAs atingem cerca de 180 genes, portanto um microRNA, se for identificado como biomarcador ou como alvo terapêutico, é extraordinário porque consegue abranger vias patológicas de diversa natureza e, portanto, eu acredito, e nós temos já dados, portanto, tivemos recentemente dados feitos no ratinho que o professor Memedo falou, no SOV, em que fizemos uma administração intratecal do inibidor do microRNA 146 e tivemos melhorias nesses animais, em termos de comportamento. Portanto, adquiriram maior força motora, maior capacidade cognitiva e melhor recuperação em termos de funcionamento neuronal e funcionamento da parte neuroinflamatória. Portanto, eu acredito, há muita gente a trabalhar, há muitos colegas a trabalhar e eu acredito que amanhã nós consigamos avançar um pouco, como eu disse, nesta doença complexa. Se calhar vai haver muitas formas de intervir na doença, farmacologicamente ou outra, não é? Há outras estratégias que podem ser usadas
e que os farmacêuticos nos diferentes componentes, quer na parte hospitalar, quer na farmácia de oficina, quer nas análises clínicas, poderão auxiliar realmente a parte clínica destes doentes e terapêutica destes doentes. Penso que sim. Obrigada, professora Dora. Acho que é uma excelente resposta para nós, enquanto farmacêuticos, perceber que poderemos ter a longo prazo um enorme impacto na comunidade e, mais do que tudo, nas pessoas que mais precisam de apoio, nos momentos que mais precisam de apoio. Desculpe, só uma coisa, esqueci-me de falar de um assunto que eu acho que é importante, que é a parte de nutrição. E eu acho que o farmacêutico, portanto, eu sei que a APELA tem neste momento uma consulta de nutrição e um nutricionista, mas estes doentes, como podem calcular, são extremamente carentes. Portanto, eles necessitam de muito calor humano, obviamente, mas também de muita ajuda e de perceber o que é que se está a passar. E muitas vezes os hospitais estão longe. E é nesse aspecto que eu acho que o farmacêutico pode ter um papel muito importante, inclusivamente nessa ajuda nutricional, não é? Porque eles precisam realmente de um acompanhamento e eu acho que poderia haver, que as farmácias poderiam ter ou dispor, pelo menos, de algum aconselhamento a esse nível, junto das famílias e junto dos doentes. Apesar, pronto, nós sabemos que são carentes muitas vezes da parte económica também, pronto, mas isso depois já me escapa aí um bocadinho, já entramos no sistema de apoio ao doente, mas penso que o farmacêutico poderia ter aí um papel também importante, porque a APELA existe em Lisboa e existe no Porto, e por isso eu acho que o farmacêutico está mais nestas aldeias, nessas vilas, nessas cidades, poderão ter também esse papel. Portanto, nesse caso, então, incluir talvez até um colega que seja nutricionista, trazer também então uma multidisciplinaridade ao ambiente da farmácia, trabalhando cada vez mais para que a farmácia seja um espaço de saúde, de promoção de saúde. Claro que sim, claro que sim. Sabem que eu privilegio bem isso, não é? Eu acho que nós temos que alargar até as nossas interações, não é? Portanto, estar perto do doente, estar perto da associação dos doentes, estar perto dos clínicos, estar perto dos enfermeiros, estar perto dos auxiliares, estar perto dos farmacêuticos. E nós todos somos uma família que estamos a ajudar o próprio doente, não é? E portanto, o avanço tem que ser feito nessas várias vertentes, penso eu. Se me permite só concluir o que a professora Dora está a dizer, realmente nós tivemos um grande ensinamento durante a pandemia e penso que realmente aprendemos muito e foi um grande passo e vimos realmente a importância do farmacêutico, exatamente como a professora diz, longe muitas vezes das grandes cidades, não é? E mesmo nas cidades, portanto, foi de uma importância o acesso à medicação de proximidade, por exemplo, se não fosse realmente esta abertura da parte da ordem e dos farmacêuticos poderem dar apoio aos doentes, não sei como seria, não é? Portanto, isto foi realmente uma grande mais-valia e uma ajuda fantástica para a grande maioria dos doentes. Portanto, temos aí, na medicação de proximidade, temos aí um bom exemplo daquilo que o farmacêutico pode fazer e realmente eu penso que pode e é realmente uma das funções, é ser um conselheiro do doente, um conselheiro da família e na parte nutricional é importantíssimo. Nós temos realmente na APELA possibilidade de ter produtos de nutrição um preço mais económico, porque temos parcerias com empresas que nos facultam realmente essa possibilidade e é uma mais-valia para os nossos doentes, mas é uma luta que nós temos tido juntamente com outras associações, que é conseguirmos que esta suplementação seja comparticipada. Nós somos o único país da Europa, nós e a Roménia, que não temos nutrição alimentar comparticipada. E, portanto, se pudermos ter mais força neste campo também, é muito bom para todos e particularmente para os doentes que muitas vezes não fazem suplementação porque não têm capacidade financeira para o fazer, a grande maioria das vezes. Portanto, aqui realmente pode ser uma boa ajuda e acho que sim, que o farmacêutico é quem está ao lado do doente sempre e do cuidador.
Eu acho que em nome de toda a profissão agradecemos muito. Acho que tanto eu como a doutora Dora agradecemos o louvor enorme que a APEL acabou de nos fazer. Acho que enquanto farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde, escolhemos esta via em particular pela nobreza também da profissão de serviço que nós temos. Portanto, agradecemos o reparo que a APEL fez em particular numa altura complicada como foi a pandemia. Acho que se calhar perguntaria ao professor Mamed Carvalho o que é que acha desta situação de cada vez mais termos uma multidisciplinaridade em saúde, particularmente nestas áreas em que nós queremos cada vez mais trazer o cidadão para o cerne da questão, para ser o ponto central da questão, pensar nele enquanto cidadão e não só como doente, mas como cidadão no seu geral. A multidisciplinaridade é indiscutível, não é? Até porque está demonstrado que as equipes multidisciplinares na esclerose lateral, demonstrado cientificamente, quando os doentes são seguidos por essas equipes, têm maior sobrevida, é um fator de bom prognóstico, e têm melhor qualidade de vida, e portanto é indiscutível, isso não é questionável, isto, quer dizer, cientificamente não é questionável, com base na evidência atual, e portanto isso é indiscutível. Eu acho que aqui há um aspecto que em Portugal não corre bem, e aí não sei se estamos empatados com a Roménia, estamos abaixo, não sei, que tem a ver com o facto de não haver centros de referência para a esclerose lateral, não é? Que é uma coisa muito particular de Portugal. Há uns tempos foram feitos uns centros de referência porque houve a preocupação no controle dos custos, não é? Portanto foram feitos centros de referências em relação a doenças que eram particularmente caras, foram quando apareceram alguns tratamentos muito dispendiosos, ou para reposição enzimática, de efeitos metabólicos específicos, ou para outro tipo de tratamento mais caro, ou mais sofisticado, no caso dos centros de referência para a epilepsia, para a cirurgia, perdão, da epilepsia ou do Parkinson, por exemplo. Mas de facto há doenças como esta que deviam ter um centro de referência, como há em Espanha, como há em Itália, como há em França. E isso não foi desenvolvido, e aqui em Portugal é sempre tudo muito complicado, porque os centros de referência que foram criados para estas entidades que há pouco referi, foram muito baseados naquelas extensíssimas folhas Excel, de cálculos de custos, etc. Que é uma coisa que... Esta é uma doença barata, portanto, porque o Riluzol é muito barato, tem um preço ridículo, né, em termos de fármaco que é comprado a nível hospitalar, porque não é comprada a unidade, não é negociado uma grande quantidade, e portanto é uma doença muito barata e portanto o mínimo seria que houvesse outro tipo de apoio mais bem estruturado, não é? Mas falta muita organização. Um tem a ver com aquilo que já foi dito, de apoio aos cuidadores, etc., ou tem a ver com este problema dos doentes de facto jovens que ficam incapacitados para trabalhar, ficam depois com uma reforma de 300 euros, assim, porque não tiveram tempo de desconto, como já foi a referir, que é uma coisa absolutamente imbecil, não é? E portanto, e outra coisa tem a ver com não existir centros de referência simples, em que os doentes possam ser tratados por equipes que estejam montadas a nível hospitalar, enfim, naturalmente com o apoio da associação, como tem ocorrido, e etc. Mas quer dizer, mas a falta destes centros bem estruturados e devidamente estimulados e acarinhados tem obviamente faltado, e penso que isso é um dos aspectos negativos da doença em Portugal, indiscutivelmente, não é? E não creio que vá mudar muito, a menos que surja um medicamento muito caro e que o Ministério sinta-se sensibilizado para que haja centros de referência para conter os custos, ou para controlar os custos. Mas não seria necessário isso para que houvesse centro de referência, para as pessoas fossem mais bem tratadas, e portanto, enfim, este é um ponto negativo. É mais um ponto a melhorar, tal e qual como falávamos há pouco sobre o estatuto do cuidador informal, porque acabamos por ter aqui se calhar muitas frentes importantes ainda de... Mas é um problema de organização. Eu acho que o cuidador informal foi feito uma lei muito complicada, muito convenientemente complicada, existe, mas ninguém se aproveita dela, o que é ótimo, faz lembrar outras coisas. Agora, em relação a isto, não é, que nem sequer há aqui um custo, não é, direto para o Estado, tem apenas com aspectos de organização, quer dizer, não é? Até fica mais barato para o Estado, seguramente, mas de qualquer maneira não há um acrescente de custos, não se trata de dar medicamentos diferentes ou de outra coisa qualquer, é apenas uma questão puramente de organização. Sim, e acho que conseguimos concordar entre todos que vai aportar muito valor às pessoas mais do que tudo, porque se tornam o centro da questão, tornam-se uma preocupação de uma equipa multidisciplinar, como o professor Mamed disse muito bem, vão assim potencializar uma melhor sobrevida e uma maior sobrevida, e mais do que tudo também fazer com que os cuidadores informais estejam informados, estejam capacitados, estejam apoiados
que é algo que a doutora Teresa já ressalvou, que é muitíssimo importante de sentir ao longo do tempo que uma pessoa é cuidadora informal. Dentro desta ideia da capacitação, faria ainda uma questão a todos e que se centrava muito de que forma é que nós, enquanto farmacêuticos, poderíamos ser um veículo condutor, um veículo de capacitação para a sociedade civil. Acho que a seguir temos falado desta multidisciplinariedade, acho que nós, enquanto farmacêuticos, como já ressalvaram vários, neste caso, especificamente a doutora Dora, a professora Teresa e o professor Mamed, temos a capacidade de estar muito próximos da população, portanto seríamos ideais para que capacitemos também, por conseguinte, a população no geral, a sociedade civil. Perguntar-vos-ia de que forma é que nós conseguiríamos ser cada vez mais capacitados enquanto farmacêuticos para ter uma intervenção extremamente positiva e impacto bom a longo prazo nestas populações. Eu atrevo-me a dizer que há um aspecto que a mim, e ao professor Mamed considero também incomoda, que me incomoda um pouco e que eu acho que as farmácias talvez pudessem também contribuir para além de tudo aquilo que já foi dito. Eu muitas vezes, por causa de ter ganho os prémios e essas coisas, sou visitada por doentes, não é? Que vêm à espera que eu lhes dê uma terapêutica milagrosa, não é? Mas quando isso acontece, portanto ainda há pouco tempo, portanto, tive o caso de uma pessoa de Braga, as pessoas estão completamente desiludidas com tudo e o que me choca muitas vezes é que experimentam tudo e mais alguma coisa. Portanto, hoje em dia as coisas estão muito acessíveis pela internet e, portanto, são compradas de uma forma indiscriminada. Como se sabe, os mídias fazem grandes parangonas de alguma coisa que apareça, que possa eventualmente ser melhor, e portanto as pessoas vão atrás dessa esperança e dessas coisas, e estão a experimentar e a testar muitas vezes coisas que eu fico um bocado, ou seja, fico muito preocupada, não é? Fico muito preocupada porque é um bocadinho leviana, muitas coisas são feitas de forma muito leviana. E, portanto, eu penso que obviamente, que o clínico será o melhor e o mais capaz de poder ajudar o doente, mas na falta do professor Mamed, não é? Que é a sumidade do nosso país, mas, portanto, ele não pode estar em todos os cantos de Portugal, não é? É impossível. E, portanto, perante a impossibilidade de ele ser omnipresente, e eu penso que a farmácia também aí podia ter um papel um bocadinho, a farmácia e eu acho que a própria Apela, não é? Eu acho que podia ter aí um papel muito importante junto do doente, não é? Porque se há coisas que eu acho que não são muito arriscadas de experimentar, há outras que serão muito arriscadas de experimentar. E eu acho que a vossa formação podia passar também por esse aconselhamento junto do doente, não é? Portanto, há coisas que podem ser experimentadas, mas há outras que não devem ser. E eu acho que vocês têm informação suficiente para poder ter esse papel descentralizado de Lisboa. Pronto, porque obviamente não estou a falar das pessoas que vivem em piores condições económicas, porque esses não têm capacidade, mas há pessoas que têm melhores condições económicas e que se aventuram mesmo para outros países e para condições às vezes muito complicadas. E eu penso que vocês podiam ter aí um papel, se calhar também, junto com os outros todos que eu já falei, um papel também importante, desde que conheçam um bocadinho realmente sobre a doença também e que haja estes, como vocês hoje fizeram muito bem, portanto levar um bocadinho de conhecimento da ELA a todos os nossos colegas, e eu acho que isso só é bom para a formação de cada um e para a sua área de trabalho. Obrigada, professor. Professor Mamed, um comentário? Quer dizer, este é um fenómeno terrível, não é? Do que é o doente desesperado que procura uma solução qualquer, naturalmente isso afeta muitos doentes, mas sempre, quer dizer, isto é um fenómeno antigo, não é? Quer dizer, antigamente havia um médico em Portugal que fazia também os tratamentos, eu já não falo do que existe atualmente, mas faziam os tratamentos mais inovadores, depois tem havido várias modas, já vi tanta moda,
houve uma moda muito forte, foi do professor Wang em Beijing, na China, em Pequim, em que iam hordas de doentes, e depois aquilo fechou, enfim, a fazer uns pseudo-tratamentos estaminais e tal, e agora é a Tailândia que está na moda, mas no futuro há de ser outro sítio qualquer, já passou por muitos outros, nem vale a pena citar tudo. E, portanto, de facto, este é um problema complexo, que é a pessoa desesperada, acredita que há ali, de facto, uma solução, que aquilo é bem vendido, não é? E despende 30 mil euros ou 40 mil euros, é mais 40, 50, e vão então, claro que é tudo uma conversa, é tudo uma venda de um sonho, mas pronto, a pessoa está desesperada e tal. Até já tem havido, ainda recentemente, campanhas na televisão, nos programas matinais da TV, que o tratamento está lá, tem que se arranjar dinheiro para lá ir e fica tratado, que o Estado não paga e tal. E, portanto, isto é uma coisa complicadíssima, não é? Porque é claro que é preciso dar mais informação às pessoas. Eu penso que algumas pessoas nem querem ouvir a informação, para ser honesto, porque a gente fala com elas e tal, mas aquilo depois é um ímpeto tão grande que é difícil de parar, até porque aquilo é um ímpeto familiar e de amigos, aquilo é uma coisa muito complexa. Mas de qualquer maneira, obviamente eu defendo que haja mais informação, uma boa informação, que venha dos farmacêuticos, da associação, etc., de todos, porque obviamente há aqui, é algo frustrante, não é? A pessoa depois percebe que aquilo não resultou e, portanto, eu não sei se a própria frustração depois de tudo isso não é também um fator terrível, não é? E, portanto, acrescido à própria doença, e é com certeza. Enfim, é de facto uma situação difícil de dirimir, porque tem a ver com a necessidade das pessoas em desespero encontrar uma esperança em algum lugar. É um aspecto complexo, mas é importante que haja boa informação. E há outra coisa que eu também acho que... desculpe. Não, estava a dizer que as pessoas criam efetivamente muitas vezes grandes expectativas e depois a frustração é terrível. E isso acontece-nos e infelizmente é uma coisa que vivemos diariamente com estas situações e já não só de ir ao estrangeiro e de gastarem milhões em tratamentos, mas muitas vezes até aqui com tratamentos de alguém que se lembra de umas injeções muito boas e que fazem umas massagens com umas injeções e as pessoas gastam, ou então uma dieta XPTO e as pessoas gastam 1.000 euros ou 2.000 euros por mês a fazer uns tratamentos porque efetivamente vão curar. Nós tentamos sempre mistificar ao máximo isto, mas é como a professora Mamed diz, nem sempre nos ouvem, não é? Muitas vezes aquela ideia está formada e dificilmente conseguimos que a pessoa mude ou que faça de outra forma. Nós tentamos sempre, muitas vezes recorremos ao professor Mamed com pedidos de explicações, o que é que se passa com isto, para podermos efetivamente estar o mais informados possível para poder esclarecer as pessoas, mas nem sempre é fácil. O que eu ia dizer é que, portanto, o nosso país realmente é pequenino e o que agora eu tenho que puxar o braço um bocadinho à minha sardinha, não é? Há poucos mecenas e eu acho que para além de tudo aquilo que possa ser feito em termos de informática, de novos mecanismos de apoio ao doente, de tudo isso, eu continuo a achar que a investigação é fulcral, não é? Portanto, não se chegou a lado nenhum, nem a farmacêutica, nem a nenhuma terapêutica, sem ter havido uma investigação por trás. É impossível, não é? E, portanto, a investigação é fundamental. E se não houver um apoio na investigação, que é o que está na origem da doença, seja que origem for, eu penso que será mais do que uma origem, não é? Mas quer dizer, eu penso até que é muito cedo, ela não se nota ou não se manifesta com sintomas, mas as células provavelmente já têm alguns déficits e, portanto, isso aparece, pelo menos nos nossos modelos, nós conseguimos detectar anomalias funcionais cedo. E, portanto, eu penso que o que é fulcral é uma melhor investigação, não é? Houve um movimento do balde, etc. Mas, quer dizer, não sei, em Portugal praticamente não existe, e sem ter sido a Santa Casa, eu não me lembro de mais ninguém que tenha investido na ALS. E, portanto, mesmo nós temos programas europeus, mas eu acho que a nível nacional, não é? Portanto, haver realmente mecenas ou haver instituições que apoiassem a investigação
clínica, farmacológica, seja lá que for, mas a investigação nesta doença, porque eu acho que isso é a base do nosso futuro. Acho que é a base do nosso futuro. E com esperança, porque eu acho que estão a ser desenvolvidas bastantes estratégias que eu penso que num futuro, não sei quando, não é? Que é o doente que sempre pergunta, se é para amanhã, mas que eu tenho plena confiança de que vamos avançar e que vamos conseguir intervir de uma forma mais efetiva do que aquilo que somos capazes de intervir hoje em dia, sobretudo nas formas precoces da doença, na fase inicial da doença, não é? Não é numa fase avançada, mas numa fase inicial da doença. Portanto, eu acredito que no futuro nós possamos ter uma resposta melhor para estes doentes. Muito obrigada, professora. Acho que se calhar com esta nota de esperança, com esta nota mais alegre numa doença um bocadinho complicada, um bocado rara, um bocado por vezes tristonha, de certa forma, terminaríamos esta nossa intervenção de hoje, esta sessão de hoje. Acho que os nossos colegas que nos estão a acompanhar, de certeza absoluta que ficaram muitíssimo esclarecidos, quer pela vossa experiência a nível profissional e pessoal também, mas mais do que tudo pela vossa incrível partilha, porque sem dúvida que foi uma clareza nesta transmissão de informação fenomenal. Em nome da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, agradeço-vos encarecidamente terem aceito o nosso convite. Particularmente agradeço toda a vossa disponibilidade para estarem em conjunto connosco em co-construção diretamente à APELA. Obrigada por estarem connosco hoje a tentar celebrar o dia que amanhã vem, portanto um dia extremamente importante, um dia nacional e mais do que tudo mundial para a luta contra esta doença, um dia de sensibilização, um dia de consciencialização de uma doença que lá está rara, mas bastante complicada e com bastantes complicações e um grande envolvimento a nível familiar, a nível da rede de contactos das pessoas que vivem com ela. E assim sendo, agradeço mais uma vez a vossa presença e daremos por encerrada esta sessão a todos. E um resto de uma boa noite a todos os que nos acompanham. Obrigadíssimo por terem estado presentes. A Secção Regional espera ver-vos muito em breve em próximas iniciativas. Um resto de uma boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Então, muito obrigada.